Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Obrigada a vocês que já estão aqui online, começando esta experiência, este momento tão especial para a gente, no final do dia, termos esta oportunidade de recarregar as nossas baterias de energia, de estudarmos, aprendermos um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus. Começar a semana louvando, agradecendo, rogando, conectados com essa luz que sempre nos ilumina, essa luz que vem de Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, aquele que a gente precisa se espelhar nas ações, nas palavras, nos sentimentos, né? Que Ele nos guie, nos ampare, nos intue, nos ilumine. Jesus querido, nós te rogamos que o Senhor abençoe a todos nós que estamos aqui neste momento de estudo e oração, mas também abençoe todos os nossos irmãos que neste orbe terrestre estão de alguma forma conectados a Ti, para que possamos assim formar aquela corrente de união, de luz, de paz, de amor, de esperança e de fé na construção de um mundo melhor. Que os nossos lares sejam abençoados, os nossos familiares, os nossos amigos, que sejam abençoados também os trabalhadores espirituais que estão aqui neste momento, atuando, cuidando, ajudando todos nós a vencermos essas batalhas. Uma boa noite para todos vocês. Aqui nós já temos algumas mensagens no chat ao vivo. Boa noite, David. Seja muito bem-vindo. Silvia, André, Osanira, sejam muito bem-vindos. Estela, Mariângela, Antônio, Conceição, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pelas mensagens carinhosas, pela presença de vocês. E obrigada a vocês que estão aqui online e não colocaram a sua mensagem ali, mas que estão aqui firmes, né? Hoje nós iremos estudar uma lição deste livro, de nome Mãos Unidas, psicografia do nosso querido Chico Xavier, autoria espiritual de Emmanuel. É o capítulo 30 deste livro, que tem o título Erros e Faltas. Eu vou ler a mensagem e depois nós vamos estudar essa lição. Erros e faltas. Imaginemo-nos diante de uma falta alheia que nos fere e aborrece. Erro que nos humilha e estraga a nossa tranquilidade. Provavelmente, o delito terá sido até mesmo perpetrado contra nós. Vale, porém, conscientizar atitudes antes de apresentar qualquer reação. Se te vês em condições de raciocinar, será justo inquirir de ti próprio se a pessoa em falha permanece em harmonia consigo própria. Disporá do equilíbrio que porventura estejamos desfrutando para juizar com possível acerto em torno de acontecimentos e coisas? Que antecedentes lhe ditaram a mudança de conduta? Haverá contado na existência com as escoras afetivas que nos resguardam a segurança desde há muito tempo? Que recursos de autoeducação recebeu para evitar a queda em que se nos fez objeto de inquietação? Que forças lhe pesam na mente para abraçar comportamento contrário à nossa expectação e confiança? Se te dispuseres ao autoexame, indispensável à preservação da consciência tranquila, sem nenhum obstáculo, compreenderás o ensinamento de Jesus Cristo, que nos pede amor pelos inimigos e recomenda se perdoe a ofensa 70 vezes 7 vezes.
sempre que nos bata a porta ou nos visite o coração. E não basta unicamente observar a posição anômala em que os nossos companheiros terão agido. Razoável reconhecer que se vivemos, sentimos, pensamos, falamos e trabalhamos juntos, somos espíritos da mesma faixa de evolução, uns mais à frente e outros um tanto à retaguarda do processo, guardando todos a possibilidade de errar pelos empeços morais que ainda nos caracterizam. A diferença entre aqueles que se transviam e aqueles que se conservam em linha reta é que o companheiro ainda impecável se mantém de freios seguros no carro da própria vida. E o outro, o que errou, perdeu temporariamente o controle da direção. Gente, que lição linda, né? Emmanuel trazendo aqui mais uma reflexão muito interessante. Essas analogias que Emmanuel faz nos ajudam tanto a compreender essas lições, esses ensinamentos, né? Bom, quando a gente vê o título da lição, Erros e Faltas, Emmanuel poderia ter colocado erros ou faltas, porque para a gente é um pouquinho sinônimo, né? Então, eu estive pesquisando no dicionário para ver por que Emmanuel utiliza e faltas, né? Aí eu vi algumas pequenas diferenças interessantes. As faltas, segundo o dicionário, são deslizes, uma ausência, privação de algo a alguém, relacionada a ofensas, injúrias, e é interessante que o dicionário coloca a palavra pecados, né? Então, faltas nesse sentido, né? Pecados, ofensas, injúrias, deslizes, ausência ou privação. Falta, né? Pode ser falta de otimismo ou fulano fez falta naquela reunião, né? Já a palavra erros está relacionada a defeitos, falhas, imperfeições, enganos, equívocos. Então, tem um sentido um pouquinho diferente a palavra erros e faltas. Parece que as duas, né? Esses dois significados somam para mostrar quando algo não está certo, não está funcionando bem, não está sendo produtivo, né? Então, se a gente pensa na nossa vida, há muitos, incontáveis erros e faltas ao longo da nossa jornada. Alguns executados por nós, outros executados por quem está do nosso lado, né? Direcionados muitas vezes contra nós, outras vezes não. A gente está no caminho e recebe aquela carga, né? Pois bem, quando Emmanuel fala que nós precisamos de nos lembrar que nós vivemos, respiramos, sentimos, trabalhamos, convivemos com aqueles que erram, e com aqueles que erram conosco ou com outra pessoa, com a comunidade ou com o mundo, né? E ele lembra que no planeta Terra, se nós estamos convivendo com essas pessoas, de alguma forma, nós pertencemos à mesma sala de aula, nós estamos no mesmo ano escolar evolutivo. Em uma grande escola, crianças de 5º ano, 9º ano, 2º ano do ensino médio, todos são colocados separadamente por um nível mais ou menos semelhante. Então, em uma sala de 2º ano médio, do ensino médio, eu posso ter pessoas mais
rápidas no raciocínio, pessoas que estão evoluindo, né, de uma forma mais rápida ali no aprendizado, e tenho pessoas que não estão conseguindo acompanhar. Mas a distância, por mais que exista entre um e outro no processo de aprendizagem, não é tão grande que propicie um dos dois fazerem parte de outro ano escolar. Todos aqueles com os quais convivemos, sejam familiares, funcionários, patrões, amigos, vizinhos, todos aqueles que são convidados a conviver conosco pela programação reencarnatória, se encontram mais ou menos no mesmo nível que nós. Um pouco mais, um pouco menos. Nível evolutivo. Então, nós somos pessoas que temos um conjunto de erros e de faltas, mas também somos pessoas que temos um conjunto de coisas boas que nós aprendemos, de sentimentos nobres que estão no nosso coração também. Estamos nessa evolução. E é bom lembrar que quando nós olhamos aquele que está à nossa frente, que a gente tem a humildade de aprender com o outro, que já nos passa um caminho mais iluminado, onde a gente não precise cair na escuridão da ignorância. Quando a gente olha para aquele que está um pouco atrás, nós precisamos de ter a noção que nós somos muitas vezes o evangelho, a luz que aquele outro que está atrás de mim lê. Né? Então eu fico ali no intermediário. Todos nós sempre temos pessoas que estão à frente no aprendizado e na prática do bem, e pessoas que estão mais na retaguarda, atrás, no aprendizado e na prática do bem. Muitas vezes nós erramos por simples ignorância, desconhecimento da lei. Nós muitas vezes desconhecemos consequências, desconhecemos as regras, né? Então, nós erramos quando não temos ideia disso. E é bom lembrarmos disso, porque a gente tem sempre noção e puxamos a sardinha para o nosso lado, no sentido de que sempre a primeira ideia que vem é que fulano errou para nos prejudicar, né? Ou que ele errou porque ele tem uma maldade no coração. Então, muitas vezes a pessoa é ignorante do que deve ser feito, certo? É ignorante das leis divinas, desconhece o amor na sua essência. Assim como todos nós trazemos dentro de nós muitas e muitas ignorâncias em relação ao universo, né? Mas falando de erros, nós podemos assim dividir em 3 grupos, só aqui para ficar mais fácil a gente compreender que nem todo erro é igual, nem todo erro tem o mesmo peso, a mesma medida, né? Então nós temos esse erro vinculado ao desconhecimento daquela prática, daquela ação, daquela não tem noção do que pode provocar o meu erro, das consequências que pode provocar no outro ou em mim mesmo, né? Então, nós temos aqueles erros que são grosseiros, ou erros baseados em puro engano, né? Esses erros, eles vêm da falta de experiência, da falta de atenção, da falta do saber lidar com aquilo, com aquele assunto do momento, com aquela pessoa e tudo mais. Por exemplo, um engano ou um erro grosseiro. Se eu for medir, né, por exemplo, o tamanho da minha televisão, vocês já notaram que várias televisões vêm numa medida em polegadas, né? Ah, comprei uma televisão de 48 polegadas. Polegadas não é do sistema métrico de centímetros, metro, decímetro. Então, nós temos que fazer
a equivalência em metros, né? Então, se eu for medir o terreno da minha casa em polegadas, vai dar um número. Se eu for medir em metros, vai dar outro número, não é mesmo? Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem um sistema nas estradas que são milhas. Aqui, o nosso são quilômetros. Então, às vezes, eu posso errar se eu não sei que existe outro sistema, né, de medida, que não seja o métrico. Ou, às vezes, eu posso me confundir, me enganar. Então, tem erros que são grosseiros, e são erros que vêm de enganos, e que muitos deles estão associados à desatenção ou à ignorância. Todos nós já erramos, ou, sinto muito informar, vamos errar neste grupo de erros. O segundo grupo são aqueles erros que nós chamamos acidentais, né? São aqueles inevitáveis, aqueles erros que tem tantas causas para acontecerem que a gente brinca, uma confluência de fatores, aí aconteceu, né? Então é aquela coisa assim que parece coincidência, mas é aquele erro assim que a gente não evita, que todo mundo faz, mas de repente acontece algo que leva a um padrão que não é o esperado, né? Então, esses erros acidentais muitas vezes são inevitáveis, né? Porque dependem de situações também externas que só não dependem da gente. Quando tem pessoas envolvidas. Ou seja, quando eu estou fazendo um trabalho com várias pessoas, uma equipe, né? Se um deles não faz a sua parte, de alguma forma, por mais que a gente faça a nossa de forma maravilhosa, inevitavelmente não vai dar certo no final, né? Acontece muito isso quando a gente vê trabalho em grupo. A gente se esforça, esforça, esforça na escola e, de repente, alguém não faz a sua parte, a gente leva um 7, sendo que a gente trabalhou para ganhar um 10, né? E tem aqueles erros que a gente chama de sistemáticos. São aqueles erros que constantemente acontecem. A gente percebe isso muito no mundo infantil, né? Você dá uma ordem para uma criança, fala uma coisa, ela faz diferente, ou desobedece, ou não entende, pede desculpa, daí a 10 minutos está fazendo de novo, né? E quando a gente está em uma infância espiritual, não na nossa idade biológica, mas na nossa idade, né, em termos de criação de Deus, nós percebemos que inúmeras vezes a gente não quer repetir o erro, muitas vezes a gente sabe que é errado e quando a gente vê, a gente faz. Por exemplo, a gente promete não fofocar, né? Mas quando a gente menos espera, a gente está fofocando. Aí depois bate um arrependimento, mas a gente não consegue. Outras vezes, eu me prometo, sei que é muito errado ter uma reação intempestiva de ira. E às vezes eu tenho novamente, repito esse padrão e fica difícil, né? Então, esses erros sistemáticos, né, ou constantes, muitas vezes eles deixam o outro, né, que está sendo prejudicado, muito desesperançosos, né? E mexe com a gente naquele sentido de uma autoestima que fica muito balançada, quando a gente percebe que não está dando conta de lidar com as coisas, né? Ah, eu prometo que esse mês eu não vou ultrapassar o quanto eu ganho. Aí vem a fatura do cartão de crédito, quando eu vejo, no mês que vem eu não vou ter dinheiro, está tudo crédito, né? Já gastei antes. Então, às vezes, a gente tem alguns erros assim, mas a gente tem os erros que ficam muito escondidinhos, sabe? E que a gente às vezes disfarça, porque nós temos uma habilidade de fingir que temos preocupação sem nos darmos conta que estamos controlando. Ou muitas vezes estamos sendo maledicentes, ou muitas vezes impacientes, né? Ou às vezes nós somos tão pouco humildes que a gente acredita que vai resolver o problema do outro. E não é nada disso. Nós não damos conta.
de resolver todos os problemas do mundo, né? E quando nós assumimos ou o papel de quem erra ou o papel de quem é prejudicado pelo erro do outro. Em ambas as situações, eu preciso de estar às voltas com o perdão. Quando eu erro, eu preciso de pensar e de refletir, né? O que me levou a esse erro? Será que eu tenho a chance de sempre acertar? Ou será que o erro vem para mostrar que eu não sou infalível também e que eu ainda tenho muito que aprender, né? Eu vejo alguns pacientes, né, que eles ficam assim irritadíssimos porque tirou 8 ou 9 na prova, porque se não tirar 10 fica frustrado. E vejo outros que quando consegue 5,5 comemora e dança. Para vocês verem como que as reações são diferentes, né, de cada um. Então, a gente tem que pensar assim, o autoconhecimento. Eu sou uma pessoa que o feedback das pessoas, o retorno das pessoas, me mostra que eu erro muito, que eu me engano muito. Ou eu sou uma pessoa de menos erros? Onde eu erro mais? Na minha vida profissional? Ou não? Lá está maravilhoso. Eu erro, de repente, não conseguindo estabelecer um bom relacionamento com um par, né? Ou, de repente, eu não consigo estabelecer um bom relacionamento ou conviver em grupo no meu trabalho? Ou é o problema com a minha família? Onde é que eu estou errando? Né? Será que eu estou errando por excesso de exigência? Excesso de desatenção? Excesso de desvalorização do outro, ou da minha fala, ou da minha ação? Então, é tudo isso nós precisamos de estar atentos. Porque o erro vem para trabalhar também o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? E quando a gente erra, e às vezes a gente não percebe e repete o erro, mostra para gente o quanto que nós precisamos nos trabalhar ainda neste mundo de meu Deus. Estou colocando um ventilador aqui que está um calorão. Então, nós precisamos de estar atentos a isso. Eu errei ou o erro de alguém me prejudicou? Será que esse erro vai produzir na minha vida uma dificuldade assim tão grande? Ou será que eu estou exagerando o meu olhar, colocando assim uma dimensão muito maior do que acontece realmente? Será que eu sou uma pessoa impaciente, exigente com o erro do outro? Porque aí, diante dessas reflexões, eu percebo que muitos erros tiram a minha tranquilidade, muitas vezes me sinto humilhado pelos erros que eu pratico, pelo erro que o outro faz. Às vezes a gente conta para uma pessoa um detalhe da nossa vida particular, aí a gente vai numa festa, a pessoa inadvertidamente conta algo que não era para ninguém saber. Por exemplo, fui demitido, mas não conta para ninguém não. Aí no meio da festa a pessoa fala, e aí, você já arranjou emprego depois que você foi demitido? Esquece. Então, às vezes a gente é pego em situações que a gente precisa de ter paciência e a gente precisa de refletir antes de falar, antes de agir perante os nossos erros e perante o erro do outro. Inúmeras vezes nós tomamos uma postura de algoz de nós mesmos. Nós tomamos uma postura de não nos perdoarmos. O auto-perdão passa longe de nós. E como nós somos muito rígidos com a gente passa a ser rígido com os demais. E esse excesso de rigidez quebra a nossa alma, quebra a alma do outro. Então, nós precisamos de estar atentos a todos esses processos onde eu erro, onde o outro erra em relação a mim. E Emmanuel fala o seguinte: vale, porém, conscientizar atitudes
antes de apresentar qualquer reação. Então, eu ter consciência. Porque às vezes a gente faz um campo de batalha e não é nada disso, né, gente? Às vezes, assim, eu exagero achando que agora perdeu, tal, não sei o quê, e não é nada disso. Porque quando a gente está mais infantilizado emocionalmente, a gente fica exagerado. Quando a gente não está muito bem equilibrado emocionalmente, a gente exagera em tudo. É no susto, é na raiva, é na tristeza, é na dor, é no desespero. Então, nós precisamos de estar atentos a esse equilíbrio emocional. Eu me lembro uma vez que eu devia de ter uns 10, 12 anos, e eu tinha uma priminha pequenininha, de mais ou menos 1 ano e pouquinho. E eu brincando com ela, tal, ela foi e pegou um lápis, que eu apontava assim, bem apontado, a gente apontava o lápis com gilete, né, naquela época, com faca. Aí, resultado, essa menina pega o lápis e pá no meu olho. E eu fechei meu olho, mas eu chorava tanto, mas eu chorava tanto, mas eu desesperei tanto, porque eu jurava que eu tinha ficado cega, que ela tinha me cegado. E eu berrava para minha tia, para o meu tio, para minha mãe, assim, ela me cegou, né? Porque eu levei susto. Depois que eu vi que nem dentro do meu olho tinha sido direito, mas assim na pálpebra, né? Cortou um pouquinho, mas assim, doeu. Mas assim, né? E o desespero, por quê? Porque eu nem parei para olhar. Primeiro, o que precisa? Parar. Se for um adulto, para, respira, passa a mão, vê se tem sangue, espera um pouquinho, tenta abrir o olho, ver se está enxergando, fecha o outro para ver se não tem, né? Então, tem algumas atitudes que a gente tem que fazer quando o outro, de alguma forma, erra e nos machuca, ou é agressivo, ou comete algum engano, algum erro, alguma falta, até grave com a gente. Nós precisamos de parar e raciocinar, pensar e, às vezes, agir de uma forma mais madura para a gente poder seguir em frente. Então, Emmanuel pede que quando a gente estiver nessa situação em que o erro de alguém nos humilha, tira a nossa tranquilidade, primeiro, que a gente raciocine e perguntemos a nós se aquela pessoa que falhou conosco, se ela está em harmonia consigo própria, ou se ela, de repente, está muito desarmonizada, como a gente brinca, fora da casinha, né? Uma crise emocional, se ela está doente, qual que é a desarmonia dela? Porque quando a gente está desarmonizado espiritualmente, fisicamente, mentalmente, a nossa chance de cometer erros é muito maior, né? Toma você um remédio dobrado sem querer para você ver que você não vai falar coisa com coisa, muitas vezes um remédio forte, né? Ou vai dar o raciocínio fica mais lento, não é mesmo? E ele fala para a gente perguntar se essa pessoa que errou, nos humilhando, tirando a nossa tranquilidade, se ela está no equilíbrio que possa escolher falar, fazer acertadamente as coisas, né? Se a gente mentaliza se essa pessoa, se ela tem ao longo da sua vida escoras afetivas, ou seja, colo, limites, afeto, que a fortaleceram para que ela não venha agir dessa forma no dia de hoje, né? Será que essa pessoa teve a oportunidade de se autoeducar? O que será que passa na mente de alguém? Que forças que ela tem dentro dela para fazer algo que vai nos humilhar, que vai nos tirar a tranquilidade, que vai nos atrapalhar a existência? Então, quando a gente para e pensa, né, quem é que está ali do outro lado nos humilhando, errando, dificultando a nossa vida? É alguém equilibrado?
como que é essa pessoa? E se eu não conheço, né? Que informações que eu tenho naquele momento? Aí eu paro e vou refletir sobre isso. Enquanto eu estou refletindo, eu já não sou mais uma pessoa que vou ser impulsiva. Se eu paro e reflito, penso, observo, eu já vou diminuir a minha impulsividade. E muitas vezes não vou perpetuar o erro cometendo outro erro, porque eu vou sair do padrão da viciação, né? Daquele padrão da continuidade do erro. Alguém vem e me xinga, eu xingo a pessoa me xinga de volta, xinga e vai perpetuando. Né? Não. Então, se alguém me xinga ou não xinga, eu cortei ali. Certo? Então, Emmanuel pede que a gente lembre, quando a gente estiver numa situação assim, de se lembrar que Jesus pediu que a gente amasse os inimigos. E aqui, entendendo por inimigos, todos aqueles que de alguma forma tentam nos prejudicar, tentam tirar a nossa paz, a nossa segurança emocional, financeira, espiritual, mental. Né? E ele pede que a gente perdoe 70 vezes 7. Quanto que dá 70 vezes 7? 490. Ah, então ao longo da minha vida eu vou perdoar 490 vezes? Deixa eu anotar no caderninho. Não. Cada ofensa, 70 vezes 7. Então, se alguém gritou com você, ou de repente alguém perdeu a paciência, ou está irritado, é 490 vezes. Não é fácil não, né, gente? Não é fácil. Mas quando a gente chega a entender o outro, não é perdoar no sentido assim, pode me bater, pode xingar, gritar comigo, que está tudo bem. Não é isso. Perdoar aí significa compreender que de laranja seca não sai caldo. E aí eu preciso tomar uma posição, uma postura, uma ação, onde eu não fique tentando tirar o caldo da laranja seca. Certo? Então, nós precisamos de lembrar que estamos todos interligados uns aos outros, de alguma forma, neste mundo. E o universo conversa conosco. O universo nos dá respostas. Né? E no final, Emmanuel fala uma coisa muito interessante. A diferença entre aqueles que saem, né, do caminho do bem e que de alguma forma erram, nos prejudicam ou a eles mesmos, é que essas pessoas momentaneamente perderam a direção do carro da vida. E quando a gente está naquela linha mais reta, né, com o controle do nosso carro da vida, é porque os nossos freios estão funcionando bem. E quantas vezes a gente freia? A gente pensa em gritar, não vou gritar, não. A gente pensa em xingar, não vou xingar, não. Pensa em dar uma resposta, não, vou esperar um pouquinho. Não é assim, não. Calma. Né? Ou quando eu penso em cobrar do outro aquilo que o outro não consegue dar, eu também revejo. Quando a gente pensa em erros e faltas, nós precisamos de lembrar assim, como é que eu vou me perdoar? Eu preciso de me amar, eu preciso saber da minha história, sabe? Eu me lembro, hoje eu estou cheia das lembranças, que quando a gente estudava quinta série, sexta série, década de 70, nas escolas tinha-se um programa que se chamava Educação para o Lar. E nessa matéria de educação para o lar, a gente sentava em grupo, aí assim, você podia escolher um bordado, você aprendia a cozinhar, mas você também aprendia como se portar à mesa, porque aí, por exemplo, vamos dizer assim, vamos aprender a fazer um frango assado. A sala inteira participava, e ali a gente percebia que a professora, muitas vezes, ela via que tinham pessoas, né? A gente estudava em escola estadual,
Então tinha todo um nível assim financeiro. E tinham pessoas que não sabiam usar o garfo, nem pegar no garfo. Muitas vezes, mesmo adultos, na casa não tinha garfo e faca, tinha só colher. Então a pessoa tinha dificuldade de comer em prato raso. E a professora ensinava, ensinava, ensinava. Ao invés de julgar ou de tirar a nota daquele que não estava se portando à mesa, era um momento de aprendizado. Olha que chance maravilhosa, né? E naquela época não era usual ir almoçar em restaurante. Pouquíssimas pessoas iam, não tinha self-service, não. Então, assim, era uma situação muito especial e olhe lá, para ir em um restaurante, almoçar, jantar, né? Então, olha que oportunidade bacana. E é isso que a gente tem que pensar, né? Aquele que não tem condições, que nem tem conhecimento do garfo, da faca, como é que vai saber cortar um bife, né? Fazer alguma coisa? Muitas vezes pega com a mão, né? Então, que oportunidade bacana da gente aprender. Ou que nunca pegou num bordado, num crochê, de repente ter a chance de fazer. Aí a gente tinha aqueles bonequinhos de plástico que ensinava, a gente pegava o bonequinho para ensinar a trocar fralda, olha para vocês verem as aulas que a gente tinha, e fazia parte do currículo escolar, né? E tinha depois no semestre, no outro semestre era aula de técnicas agrícolas, a gente aprendia a plantar, plantava alfacezinha, cebolinha e tal, tudo, cenoura, colhia, dividia com a turma. Então era um momento de aprendizado interessante de coisas da vida. Quem não estudou aquela época, que oportunidade que teve de aprender, né? Hoje, qual a oportunidade que os jovens têm de aprender? É matemática, logaritmo, é estatística, e às vezes a criança não sabe assim preencher um cheque, né? Não sabe o que significa tantas coisas práticas do dia a dia, né? Bom, mas voltando aqui ao tema. Então, como é que eu vou me perdoar se muitas vezes eu não consigo nem perceber que eu mereço perdão? Como é que eu vou perdoar os outros com erros e faltas? Então, eu trouxe aqui uma mensagem da Lois Hay. A Lois Hay, ela tem uma frase maravilhosa, que é para escrever em post-it e deixar assim, ó, no cantinho do computador. Eu perdoo todas as experiências passadas. Então, quando você não sabe o que fazer para poder se perdoar ou perdoar o outro, fale essa frase, repita essa afirmação sentindo. Eu perdoo todas as experiências passadas. Porque aqui você coloca numa panela só, sabe? Faz um mexidinho, né? Porque eu me coloco outro, porque para eu perdoar essas experiências, ou eu era o ofensor, ou eu era o ofendido, não é mesmo? E aí eu tenho a oportunidade de recomeçar, de fazer diferente. Então, em uma experiência passada, eu tenho que me perdoar pelos erros e perdoar aqueles que erram comigo ou que têm atitudes contra mim, né? Então, a palavra perdão, ela é um presente para nós. A gente não tem noção disso, porque ela nos liberta do passado e dessas experiências de relacionamentos muito traumáticos, né? De desrespeito, de violência, de, de sufocamento, né? De prisão mesmo, né? Então, quando a gente perdoa as experiências passadas, a gente passa a ter a oportunidade de viver a experiência presente sem aquele peso, sem aquela carga do passado que a gente traz, né? Tão forte tantas vezes. E aí, quando eu perdoo a mim e ao outro, eu percebo uma leveza. Então, é assim, terapêutico perdoar,
porque é muito interessante, muito bom, né? Quando eu me perdoo, torna-se muito mais fácil eu perdoar os outros. Então, a pessoa que não se perdoa, ela tem dificuldade de perdoar os outros. E às vezes eu sou tão exigente comigo que eu sou um algoz. Eu permito ao outro errar, fazer alguma coisa, mas você não, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós precisamos de nos perdoarmos, repararmos os nossos erros e recomeçarmos. Ninguém nasce sabendo. Então, nós já erramos muito e ainda vamos errar nas experiências novas, nas situações novas. Por isso é preciso se perdoar e reparar. Então, se eu fui em uma loja, percebo que eu deixei, que a soma estava errada, que eu deixei a menos, eu volto lá, reparo o erro, pagando a diferença, né? Então, se eu penso assim, eu vou fazer um bolo e levar para a creche. Fui fazer o bolo, queimou, vou na padaria, compro, mas eu levo o bolo para a creche. Eu reparo o meu erro, certo? Então, a gente, várias vezes, quando nós nos perdoamos, nós passamos a dar conta, um pouquinho melhor, de tolerar experiências dolorosas. Porque a gente fica mais fortalecido. E quando... Por quê? Olha só. Quando eu não me amo, eu atraio experiências muito dolorosas. Se eu passo a me amar, eu passo a me perdoar, a me aceitar, eu não vou atrair tantas questões dolorosas. Então eu passo a agir, a pensar e a ver de uma forma diferente. E muitas vezes eu vou enxergar aquela experiência antes de passar por ela, né? Então, uma pessoa que tem prática, ela vai pegar um carro, ela vê se tem gasolina, né? Ela checa para ver como é que está o tempo, vê se os pneus estão bons, calibra. A criança ou adolescente que de repente quer aprender a andar, ele nem pensa em nada disso, ele quer pegar no volante e seguir em frente. Entendem? Bom, então, nós precisamos de nos amar, de nos perdoarmos e fazermos ao outro aquilo que a gente dá conta de fazer no momento, sabe? A gente colocar a nossa expectativa dentro do nosso esforço, do nosso padrão, para que não fique tão distante que a gente se frustre e que não fique tão pequeno que a gente fique acomodado, né? Então, nós não temos a obrigação de saber como perdoar. Nós precisamos de estarmos dispostos a perdoar. Quando eu rogo para o universo, né? E eu peço, gente, eu quero tanto trabalhar o perdão com aquela pessoa que me ofendeu, mas eu nem sei como fazer isso. Joga para o universo. Peça ao Pai que as oportunidades vão chegar e você vai perceber exatamente como que você pode exercer o perdão naquele momento. Aí tem algumas frases muito importantes da Louise Hay sobre o perdão. Olha essa aqui. Eu me movo além do perdão para a compreensão e eu tenho compaixão por todos. Quando eu passo a falar frases assim, eu anoto no papelzinho, leio de vez em quando, eu vou assim cuidando de mim, trazendo responsabilidade, mas trazendo assim um afeto. Eu vou me nutrindo de um afeto por mim mesmo e pelo outro, né? Eu perdoo a todos do meu passado por todos os erros percebidos. Libero-os com amor. Eu estou pronta para ser curada. Estou disposta a perdoar. Está tudo bem. Quando eu libero o outro com meu perdão, eu tiro aquela corrente, porque, como diz o ditado, o amor une, o ódio algema. Eu tiro as algemas quando eu perdoo, né? E às vezes o perdão não é ficar ali para poder acontecer de novo, não. Mas é compreender
a dificuldade do outro, o momento que o outro está vivendo, para depois novas regras, novos rumos e tudo mais, né? Então, quando eu me perdoo, torna-se mais fácil perdoar os outros. Isso é para levar com a gente. Se alguém puder escrever no chat ao vivo aí, quando eu me perdoo, torna-se mais fácil perdoar os outros. Vamos avaliar, porque às vezes a minha dificuldade em perdoar o outro está na dificuldade de me perdoar. Vamos pensar nisso com muito carinho, né? E nós precisamos de estarmos prontos para sermos curados das mágoas, das dores, das ofensas, das feridas que nunca cicatrizam. E nós precisamos de verbalizar: eu estou pronto para ser curado, eu estou disposto a perdoar. Vamos refletir na beleza dessa lição de Emmanuel, da gente buscar perdoar as nossas experiências passadas, perdoando a nós pelos nossos erros e faltas, perdoando aos outros que comungam com a gente a caminhada, pelos erros e faltas cometidos contra nós, com ou sem intenção, sabendo ou na ignorância, não importa. A gente avalia e caminha sempre em direção à luz, enchendo nosso coração de amor, enchendo nosso coração de desejo de perdoar, desejo de aprender, desejo de evoluir. Essa era a minha mensagem para vocês na noite de hoje. Nós vamos agora fazer a nossa oração, lembrando de Jesus, que quando nos ensinou a orar, ele falou: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai os nossos erros, Pai, e ensina-nos a perdoar aqueles que erraram conosco. Então, vamos fechar os nossos olhos. Jesus, Mestre querido, agradecemos essa oportunidade, os tratamentos realizados, toda essa luz que envolve a todos nós, essa luz que envolve, ilumina e protege os nossos lares. Obrigada pela lição, pelo aprendizado da noite de hoje. Obrigada por estarmos aqui, unidos em Teu nome. Mestre querido, nós te rogamos que as bênçãos da saúde física, mental e espiritual, que as bênçãos da coragem, da boa vontade, da fé, da esperança, possam habitar os nossos corações e os corações de todos os nossos irmãos em humanidade, neste orbe terrestre. Permita, Jesus, que possamos cada vez mais aprender a nos amarmos, aprender a amarmos o nosso próximo e aprendermos a amar ao Pai sobre todas as coisas. Obrigada, Jesus, pelo seu auxílio. Proteja cada um de nós, proteja todos nós e a todos aqueles que de alguma forma interagem conosco, na nossa rotina ou fora dela. E rogamos, Jesus, o perdão para essas situações de sofrimento, de trauma, de dor que todos nós temos, uma ou outra. Nos fortaleça na fé, na vontade de vencer, na compreensão, no amor e na luz que ilumina todo o nosso ser. Obrigada, Jesus querido. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com esta prece, nós finalizamos o nosso estudo e oração da noite de hoje. Que assim seja. Quanta luz, meus amigos, minhas amigas, aqui neste momento. Gratidão por vocês estarem aqui conosco. Gratidão por estarem aqui no estudo e oração. Os estudos que vocês gostarem, podem compartilhar com pessoas que vocês acham que pode ajudar. Nós agradecemos. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, ficaremos muito gratos. E que nós sigamos sempre juntos. Na próxima quarta, 20 horas, na próxima sexta, 18 horas, o nosso estudo e oração. Eu e vocês e eu, juntinhos, em nome de Deus, seguindo rumo à luz. Uma boa noite para todos nós. Um forte abraço. Até quarta.